Tudo isso que eu estou falando para vocês, gente, então, na verdade, a consciência dessa estrutura do método, né? A consciência de que o movimento de Pilates, ele tem em si uma estrutura de organização que é própria do método, né? Então, quando você vê um aluno de Pilates mais avançado se movimentando, ele se movimenta dentro de uma estrutura de organização que é diferente, por exemplo, de um aluno de CrossFit, que é diferente de um aluno de musculação. Toda essa estrutura dentro, primeiro, da organização do método em si, depois da organização do movimento a partir desses 3 conceitos que eu falei para vocês, tudo isso tem como finalidade, como proposta central, 3 coisas importantes. Primeiro, o que a gente quer com o nosso aluno é organizar uma boa estática dele. O Joseph, isso eu trago do próprio livro do Joseph, ele tinha o costume de fotografar os alunos dele e ele percebia, do ponto de vista de uma observação no plano sagital, que os alunos normalmente eles tinham muitos desvios posturais relacionados principalmente com muita acentuação às vezes das curvas da coluna, né? Os centros de massa às vezes do aluno muito desorganizado, então às vezes uma bacia muito projetada para frente, ao passo que a caixa torácica tombava para trás, né? E tudo isso na verdade fazia com que o aluno tinha um aspecto às vezes de um achatamento, né? Do ponto de vista da estática dele e uma ineficiência em se movimentar do ponto de vista dos movimentos do dia a dia. Então, toda essa estrutura de trabalho, ela tem esse objetivo de organizar sim a estática, né? Uma boa estática, o aluno ter essa consciência. Depois a gente transferir isso para a dinâmica, ou seja, conseguir transferir toda essa organização tanto para os movimentos do dia a dia, como para uma prática esportiva às vezes. Então o aluno ter eficiência em se movimentar para fazer uma corrida, né? Para um bom caminhar, para fazer uma atividade esportiva como jogar um futebol, enfim. Uma outra questão importante é que toda essa organização e essa estruturação dos movimentos e dos segmentos corporais, ele vai propor também uma respiração mais fisiológica, né, e mais livre. E isso é muito importante, porque um aluno que não respira bem, um aluno que não tem liberdade para respirar, ele não vai conseguir fazer o objetivo último que o Joseph Pilates tinha, que na verdade é começar a coordenar um pouco mais e a se conscientizar um pouco mais dessas instâncias que o mundo ocidental separou, né? Que é essa instância corporal e psicológica e psíquica. Ele não vai fazer essa integração justamente porque o elo dessa integração é justamente a respiração. O Joseph vai trazer isso dessas filosofias orientais, né? Ele tem como um princípio fundamental do trabalho dele a questão da respiração. No método clássico, a gente não começa ensinando as pessoas a respirar. A gente, na verdade, começa estruturando bem o movimento, né? Para que, pouco a pouco, a pessoa, sim, vai tendo a liberdade e a capacidade de respirar bem de uma forma natural e por ela mesma.